Olá, turma, tudo bem? Espero que sim, né? Que todos estejam bem. Nós vamos iniciar a nossa aula, tá certo? Então, que vamos começar hoje falando sobre adjetivo, tá ok? Nós já vimos em língua portuguesa na última aula, falamos sobre substantivo, o que é substantivo, né? As classificações, tá? Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Vimos também as suas classificações, que é simples, composto, comum, concreto, comum, próprio, concreto, abstrato, coletivo, derivado e abstrato e assim por diante. Nós vimos as suas classificações. E hoje nós vamos trabalhar com adjetivo, que também é uma classe variável, tá? Varia gênero, número e grau também. Então, nós vamos ver o conceito de adjetivo e vamos ver alguns tipos de adjetivos. E também o adjetivo pátrio, como eu coloquei aqui, ok? O que é o adjetivo, turma? O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, eu tenho um substantivo, eu dou uma característica a esse substantivo, essa característica é o adjetivo. Essas características, ela pode indicar suas qualidades e seus estados, ok? Entenderam o que é adjetivo? Adjetivo é a característica que eu dou ao substantivo, tá? Que pode ser qualidades ou estados. E nós temos aqui alguns exemplos de adjetivos. Por exemplo, garota bonita. Garota é substantivo e a característica que eu dei para garota, bonita. Então, bonita vem ser o adjetivo, ou seja, uma qualidade que eu dei ao substantivo garota. E também no plural, garotas, bonitas, no plural, mesma coisa, garotas, substantivo, bonitas, adjetivo, que foi uma característica que eu dei a garotas, tá? Criança obediente. Qual é o adjetivo daí? Obediente foi a característica que eu dei ao substantivo criança. Crianças obedientes, também qual é o adjetivo? Obedientes, que foi a característica que eu dei a crianças. Só um instantinho, turma, só um minutinho do tempo de vocês. Ok. Ok? Vamos lá, retornando, desculpa aí pela ausência, vamos continuar? Então, nós temos aqui os adjetivos, como eu falei, que são características que eu dou ao substantivo. Tá? Eu tenho o substantivo e dou uma característica a esse substantivo, que pode ser uma qualidade ou um estado dele. Então, é o adjetivo. Ok? Entenderam o que é? Por exemplo, alunos estudiosos. Quem é o substantivo? Alunos. Mas qual foi a característica que eu dei a alunos? Estudiosos. Então, estudiosos vem ser adjetivo. Entenderam o que é um adjetivo? Então, vamos continuar. Vamos ver agora os tipos de adjetivos que nós temos. Nós temos o adjetivo simples, o adjetivo composto, o adjetivo primitivo, o adjetivo derivado e também o adjetivo pátrio, que nós vamos já olhar, tá? Gente, eu só quero que vocês entendam uma coisa. A mesma regrinha que nós temos no substantivo, nós temos no adjetivo. Vocês lembram quando eu falei de substantivo simples? O que foi que eu falei que era o substantivo simples? É justamente aquele substantivo que apresenta apenas um radical, ou seja, uma palavra. Então, o adjetivo simples segue a mesma regra. É aquele que apresenta somente um radical, uma palavra. Tá? É quando eu estou indicando ali uma característica, uma qualidade, um estado, mas é apenas uma palavra, um radical. Aí nós temos aqui alguns exemplos: pobre, magro, triste, lindo, bonito. Por exemplo, menino pobre. Qual é o substantivo? Menino. Mas qual é o adjetivo? Pobre. Pobre não foi escrito por apenas uma palavra? Foi. Então, ele é um adjetivo simples. Garoto magro. Qual é o substantivo? Garoto. Qual é o adjetivo? Magro. Magro não foi escrito por apenas uma palavra, então ele é um adjetivo simples. Menino triste. Qual é o substantivo? Menino. Qual é o adjetivo, ou seja, a característica que eu dei ao menino? Triste. Ele não é formado por apenas uma palavra, então é adjetivo simples. Dia lindo. Qual é o substantivo? Dia. Qual foi a característica que eu dei ao substantivo dia? Lindo. Então, lindo vem ser um adjetivo. Lindo não é escrito por apenas uma palavra, então é adjetivo simples, tá? E garoto bonito.
Qual é o substantivo? Garoto. Qual a característica que eu dei àquele garoto? Bonito. Então, bonito vem ser adjetivo, né? Formado por apenas uma palavra, então é adjetivo simples. Então, adjetivo simples segue a mesma regrinha do substantivo simples, tá? São aqueles formados por apenas uma palavra. Adjetivo composto, a mesma coisa. Também segue a mesma regrinha do substantivo composto. É aquele que apresenta mais de um radical, ou seja, é aquele que é formado por duas ou mais palavras, ligadas ou não por hífen. No caso do substantivo, eu estou falando do substantivo, e no adjetivo, eu estou falando da característica que eu estou dando a ele. Se essa característica ela é formada por duas ou mais palavras ligadas ou não por hífen, então é um adjetivo composto. Entenderam? Vamos ver. Alguns exemplos aqui, por exemplo. Luso brasileiro, ou seja, homem luso brasileiro. Qual é o substantivo? Homem. Qual foi a característica que eu dei para esse homem? Luso brasileiro. Então, luso foi uma característica que eu dei ao substantivo homem, então ele vem ser adjetivo. Como luso brasileiro é formado por duas palavras ligadas por hífen, então é um adjetivo composto. Luso e brasileiro, ok? Aí vocês podem estar me perguntando, mas professor, o que é luso brasileiro? Gente, luso brasileiro é aquelas pessoas que possuem duas nacionalidades, Portugal e Brasil. Por exemplo, esse homem, ele pode ter nascido em Portugal, mas ele pode estar vivendo aqui no Brasil. Então, ele tem essas duas nacionalidades, por isso o nome luso brasileiro. Ou o inverso, ele pode ter nascido no Brasil e estar morando em Portugal. Então, ele tem duas nacionalidades. Tá ok? Então, duas nacionalidades desses dois países, Portugal e Brasil. Então, homem luso brasileiro, homem substantivo, luso brasileiro, adjetivo composto, certo? Super interessante. Super interessante é uma característica que eu estou dando a algum substantivo. Por exemplo, revista super interessante. Então, revista vem ser substantivo, super interessante vem ser adjetivo. E a palavra super interessante, ela é formada por duas palavras, só que não é ligadas por hífen. É justamente a palavra super e a palavra interessante. Então, como eu tenho aí uma característica formada por duas palavras, eu tenho um adjetivo composto, ok? Rosa claro, vestido rosa claro. Então, vestido vem ser substantivo, rosa claro vem ser um adjetivo, porque é uma característica que eu dei ao substantivo. E a palavra rosa claro é formado por duas palavras ligadas por hífen. Então, eu tenho um adjetivo composto, tá? Parede, amarelo, ouro, tá? Parede vem ser substantivo. E qual foi a característica que eu dei à parede? Amarelo, ouro. Então, amarelo, ouro vem ser adjetivo. Como a palavra amarelo, ouro, ela é formada por duas palavras ligadas por hífen, então eu tenho um adjetivo composto. Entenderam aí? Adjetivo simples é aquele que apresenta somente um radical, ou seja, aquela característica formada por apenas uma palavra. E adjetivo composto é aquela que apresenta mais de um radical, ou seja, aquela característica que possui, que é formada por duas ou mais palavras ligadas ou não por hífen, ok? Adjetivo primitivo. Adjetivo primitivo, gente, também segue a mesma regrinha do substantivo primitivo. Vocês lembram o que é o substantivo primitivo? É aquela palavra original, é aquela que vai dar origem a outras palavras. E o adjetivo primitivo também é a mesma coisa. É aquela característica original, aquela única palavra, mas que vai dar origem a outros adjetivos, tá? Por exemplo, bom, alegre, puro, triste, notável. Bom, ele é primitivo, por quê? Porque ele é original. Agora, se eu quisesse escrever algumas palavras da mesma família de bom, já não seria mais primitivo, seria derivado. Lembram de derivado também? Então, por exemplo, bom é o primitivo, mas bondoso, boníssimo, já é derivado, porque é da mesma família do primitivo bom. O primitivo alegre, eu posso formar outras palavras, como alegria, né? Alegrando. O primitivo, o adjetivo primitivo puro, puríssimo, né? O adjetivo triste, tristonho, tristíssimo. O adjetivo notável, notabilíssimo. Então, como eu tenho aqui uma característica, ou seja, uma original, uma palavra original que vai dar origem a outros adjetivos, eu tenho um adjetivo primitivo, tá? O adjetivo derivado segue o primitivo, ou seja, eu só posso ter um adjetivo derivado consoante o primitivo que eu tiver.
porque o primitivo é que vai dar origem ao derivado, tá? Então, adjetivo derivado são palavras que derivam de substantivos ou verbos. Por exemplo, eu tenho o verbo articular. Eu articulo, tu articulas, ele articula, nós articulamos, vós articulais, eles articulam. O verbo articular, a palavra articular é um verbo. Mas dessa palavra articular, desse verbo articular, eu posso estar falando ou originando uma outra palavra, como articulado, tá? Articulando. Então, as palavras articulado e articulando vêm do verbo articular, e ele já vai ser derivado. O original é articular e os seus derivados, articulado e articulando, tá? Eu tenho o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, eu tenho aí o verbo estudar. E ele é um primitivo. Mas eu quero escrever palavras desse mesmo verbo, e aí essas palavras que eu vou escrever desse mesmo verbo já vai ser um derivado, como estudioso, estudado, estudando, certo? Então, são palavras derivadas. Eu tenho o substantivo formosura, ok? Dessa palavra formosura, desse substantivo, eu posso estar escrevendo formoso, formosa, tá? Eu tenho o substantivo triste. Do substantivo triste, eu posso estar dizendo tristonho, tristíssimo. Só lembrando uma coisa, turma, aí vocês podem estar dizendo, mas professora, triste não é adjetivo? Já que está bem ali no adjetivo simples, então por que ele vem ser substantivo? Depende do contexto em que ele está inserido, ok? Por exemplo, quando eu digo menino triste, esse triste é uma característica que eu estou dando ao substantivo menino. Então, triste vem ser adjetivo. Mas quando eu troco de lugar, por exemplo, quando eu digo o triste momento, a palavra principal ali que eu estou falando é triste. Então, ele já não vai ser mais adjetivo, ele vai ser substantivo. Ele vai pegar, né, o espaço principal ali, o momento principal dele, tá? Por exemplo, também bonito, né? Garoto bonito. Garoto vem ser substantivo, mas bonito vem ser adjetivo, ou seja, uma característica que eu estou dando ao menino. Mas quando eu digo o bonito dia de hoje, esse o bonito aí, ele já não vai ser mais adjetivo, ele vem ser substantivo, tá? Depende do contexto em que ele está inserido, ok? Entenderam então o que é adjetivo simples, composto, primitivo e derivado? Segue a mesma regrinha do substantivo, ok? Vamos passar? Ok. Já que nós vimos aqueles tipos de adjetivo, nós vamos ver agora os adjetivos pátrios, tá? O que é um adjetivo pátrio? Pátrio vem da palavra pátria, vem da palavra nação, vem da palavra terra. Terra da onde você viveu, da onde você vive, da onde você nasceu, tá? Então, pátrio é um adjetivo gentílico, ou seja, indica a origem, a nacionalidade de uma pessoa. Exemplos, brasileiro, por exemplo, nós somos brasileiros, porque nós nascemos onde? No Brasil. Então, brasileiro é um adjetivo pátrio. Carioca é quem nasceu no Rio de Janeiro, então ele é carioca, tá? Então, é um adjetivo pátrio. Paulista, por que é um adjetivo pátrio? Porque se dá o nome das pessoas que nasceram em São Paulo. Europeu, dá o nome das pessoas que nasceram na Europa. Espanhol, dá o nome das pessoas que nasceram na Espanha. Então, essas são características que indicam a nacionalidade, a origem da pessoa. E aqui nós temos alguns adjetivos pátrios referentes ao nosso Brasil. Por exemplo, na primeira coluna eu tenho os estados e na segunda coluna eu tenho os adjetivos pátrios, ou seja, como aquela pessoa é chamada de acordo com o local em que vive, tá? Por exemplo, quem nasce em Acre vai ser chamado de acreano. Alagoas, alagoano. Quem nasce em Amapá, amapaense. Quem nasceu em Amazonas, amazonense ou baré. Quem nasceu em Anápolis, Goiás, anapolino. Quem nasceu em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, angrense. Quem nasceu em Aracaju, aracajuano ou aracajuense. Quem nasceu na Bahia, baiano. Quem nasceu em Belém, belenense. Quem nasceu em Belo Horizonte, belo-horizontino. Quem nasceu em Boa Vista, boa-vistense. Quem nasceu no Brasil, claro, brasileiro.
Quem nasceu em Brasília, brasiliense. Quem nasceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, cabo-friense. E quem nasceu em Campo Grande, campo-grandense. Então, nós temos aqui alguns adjetivos pátrios referentes ao Brasil, ok? E aqui nós temos alguns adjetivos pátrios referentes às nacionalidades, aos países, quem nasceu em determinado país. Por exemplo, nós já vimos que o Brasil, nós somos brasileiro porque nascemos no Brasil. Quem nasceu no Chile é chamado de chileno, quem nasceu na Alemanha, alemão, quem nasceu na Austrália, australiano, quem nasceu na Bélgica, belga, quem nasceu na Bósnia e Herzegovina, bósnio, quem nasceu nos Camarões, camaronês, quem nasceu em Coreia do Sul, sul-coreano. Quem nasceu no Uruguai, uruguaio. Quem nasceu em Costa Rica, costarriquenho. Quem nasceu em Costa do Marfim, marfinense. Quem nasceu na Croácia, croata. Quem nasceu na Argélia, argelino. Quem nasceu no Equador, equatoriano. Quem nasceu na Itália, italiano. Quem nasceu na Espanha, espanhol. Quem nasceu nos Estados Unidos, norte-americano. Quem nasceu na França, francês. Quem nasceu em Gana, na África, ganês. Quem nasceu em Argentina, argentino. Quem nasceu na Grécia, grego. Quem nasceu na Colômbia, colombiano. E quem nasceu na Holanda, holandês. Então, nós temos aqui também alguns adjetivos pátrios referentes aos países, ou seja, o país de origem que você nasceu ou em que você vive, ok? Em que tem essa sua nacionalidade, ok? Espero que tenham gostado da minha aula, assistam a minha explicação, leiam o meu material e, por favor, não esqueçam de fazer as atividades, ok? Uma boa aula para vocês, até a próxima aula. Espero que tenham gostado realmente.